Graças a Deus. A paz, irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar aqui algo do teu coração. Você que se encontra do outro lado, talvez passando por algum momento difícil, um momento complicado, momento de incerteza, de insegurança, que está te causando alguma dúvida, está te causando alguma tristeza ou frustração. Você vai perceber nesta mensagem que tudo que a gente vive, tudo que a gente enfrenta, tudo que na nossa vida acontece, por detrás há sempre o dedo de quem é maior do que nós. Há sempre o dedo de Deus por trás do que você está vivendo, para depois dessa tempestade, Ele se fazer presente e fazer você viver algo novo da parte dEle na sua própria vida. Isso que você está vivendo agora, está cooperando para uma grande vitória que na tua vida vai acontecer nos próximos dias, no nome de Jesus. Olha o que diz em Atos 7:30, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Veja, Moisés, ele foi criado em toda ciência, foi criado pela filha de Faraó, e ao completar os seus 40 anos, ele subiu para ver os seus irmãos. Ele saiu da casa de Faraó e subiu para encontrá-lo com seus irmãos. E no meio do caminho, viu que um egípcio batia em outro. Ele foi fazer a defesa daquele outro, acabou matando o egípcio. No dia seguinte, continuando a caminhada, havia umas pessoas brigando. E ele foi separar a briga. E alguém olhar para ele e falou: você não é juiz, você matou alguém ontem, você vai querer matar a gente também. E Moisés fica com medo naquela hora, porque Moisés achou que ninguém sabia. E de fato, entre aspas, ninguém sabia. Mas Deus sabia do que Moisés havia feito. E por que Deus sabia? Não só porque Deus sabe de todas as coisas, mas é porque através de tudo aquilo que Moisés estava vivendo, Deus tem um plano na vida dele. E Moisés fugiu quando alguém falou: você matou um rapaz ontem, você vai querer matar a gente. Moisés fugiu para o deserto de Midian, pensando: estou perdido. Eu estava tão bem lá onde eu aprendi, lá onde eu cresci. Aonde que eu fui me meter agora? Estou enrolado. O que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser da minha vida? Como vai ser daqui para frente? Voltar eu não posso. Contar para os outros também eu não posso. Mas eu não contei e as pessoas estão sabendo. Moisés não sabia que Deus estava usando tudo aquilo para que lá na frente Moisés pudesse ver uma grande experiência com ele. De repente Moisés foge para o deserto de Midian. Lá no deserto Moisés resolve o Monte Sinai. E de repente um anjo entre as chamas de uma sarça que ardia aparece para Moisés. Em meio nada. Moisés está no monte e de repente vem um anjo dentro daquelas chamas ardentes de uma sarça ardente que ardia. Você deve dizer: mas como pode ele não ter se queimado? É porque aquele não era um fogo causado pelo homem, era um fogo causado pela presença. Era um fogo que não queimava de fora para dentro, era um fogo que ardia no coração de Moisés de dentro para fora. Era o fogo da glória de Deus, era o fogo da presença. Era o fogo da manifestação de Deus na vida de Moisés. No 31, Moisés, porém, diante daquela visão, não era uma visão em sonho, visão real que ele viu na sua frente, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Aquela visão chamou a atenção de Moisés, porque aquelas chamas que ardiam não era um fogo causado pelo homem, como falei anteriormente. Não era um fogo qualquer, era como se fosse uma nuvem, não uma nuvem de vento, não uma nuvem de neblina, não uma nuvem de chuva, mas era uma nuvem de fogo, como se fosse uma carruagem andando na terra, andando dentro do mato. O mato não queimava, porque não era o fogo aqui de baixo, era o fogo lá de cima, andando dentro do mato em volta daquele monte, e o anjo ou a presença dentro daquele fogo. Aleluia, esse é algo glorioso.
A presença estava dentro daquele fogo. E de dentro daquele fogo sai aquela voz potente, aquela voz misteriosa, aquela voz que balança os corações, aquela voz que causa arrepio na alma, aquela voz que faz o coração chorar dentro da gente. Sai aquela voz e fala com Moisés: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Veja que nos tempos passados, Deus falava, e os homens do passado, mesmo tendo tanta intimidade, esse Moisés é o Moisés que abriu o mar lá atrás do livro do Êxodo. Esse Moisés é o Moisés que também lá atrás, a Bíblia fala que ele tocou com um cajado e fez a água da rocha. Esse Moisés é o Moisés que Deus usou para tantas maravilhas. É o Moisés que tirou o povo do Egito. É o Moisés que fez o mar se abrir. É o Moisés que Deus usou para tantas maravilhas. Mas mesmo tendo tanta intimidade espiritual, quando aquela voz saiu de dentro daquela chama, ele não se ousou falar nem olhar para Deus. Simplesmente Moisés se calou. No passado os homens se calavam e ouviam a Deus. Deus falava e eles ouviam. Hoje em dia os homens que querem falar querem que Deus ouça. Nós temos que aprender a falar menos e ouvir mais. Porque quem muito fala de nada sabe, mas quem pouco fala, muito com Deus aprende. Fale menos a partir de hoje e ouça mais, para que você possa aprender mais com o Todo-Poderoso. Quem sabe você vai viver uma experiência semelhante a que Moisés viveu, e você vai entender que o melhor é menos ouvir mais do que fala mais e ouvir menos. Tá bom, meus amados? Deus te abençoe em nome de Jesus.